Esse vídeo é um oferecimento da Talento Cariri e Supermercadinhos São Luís. Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje ele está carregado de informações bem importantes para você e para nós que estamos nesse momento de pandemia, né, que já virou uma pandemia. E eu estou aqui com o Dr. Jacob, que ele é pneumologista. Tudo bem, doutor? Opa. Epa, não, esqueci, né? Sem agora toque de assim, mão, né? agora é só... Agora é comida japonesa, só cumprimento com a cabeça. Eu trouxe ele aqui hoje pra gente fazer uma receita. A gente vai fazer meio que uma brincadeira de uma receita de vó que diz que levanta a imunidade, levanta até defunto. E vamos falar um pouco desse amigo aí que surgiu, que é o Covid-19, o coronavírus. E ele vai tirar algumas dúvidas, vai também amenizar algumas coisas que o pessoal também faz aquele boom. E aí vamos deixar todo mundo bem informado. Doutor, me fala como surgiu e o que é esse coronavírus? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre esse tema realmente de importância, né? Quando a gente pensa em coronavírus, né, a gente tem que pensar num grupo maior de vírus, que são chamados vírus respiratórios, né, que causam infecções respiratórias, né? Então não existe só o coronavírus, alguns desses vírus nós já estamos bem acostumados. Por exemplo, em 2009 e até o ano passado a gente estava com uma preocupação semelhante com relação ao influenza, né, H1N1, né? E existem vários outros vírus, além de outros tipos de influenza, existe parainfluenza, vírus essencial respiratório, adenovírus, rinovírus. Então todos são vírus que acometem os humanos, né? Nós dizemos que são vírus respiratórios porque acometem o trato respiratório, o nosso trato respiratório, né? Então acometem o nariz, a garganta, no caso a faringe, a laringe, né? Acometem as vias aéreas superiores, né? E em alguns casos, esses vírus também podem acometer as vias aéreas inferiores, né? Pegando aí, então traqueia, brônquios e o pulmão em si, os alvéolos em si. E nesse segundo caso, geralmente quando os pacientes desenvolvem doenças mais graves, realmente há um quadro de bronquite ou um quadro de pneumonia por esses vírus respiratórios, né? Então, o coronavírus, na verdade, é uma variante nova, que você falou, Covid-19, né? É uma variante nova, mas dado o coronavírus aí já existia outras variantes. Existia no nosso meio 4 subtipos de coronavírus que causam essas viroses, essas infecções respiratórias. Mas justamente todo esse medo, essa preocupação dos governos, das autoridades de saúde, elas acontecem justamente quando surge uma variedade nova. E essa variedade realmente ela tem a capacidade de infectar uma grande quantidade de pessoas no mundo, né? E assim, como é que surgem esses vírus novos, né? Existem alguns animais, alguns grupos de animais que circulam, que têm esses vírus, né? Então, por exemplo, o vírus influenza, enquanto nós temos por volta de 3 a 5 subtipos de vírus influenza que circulam entre os humanos, entre as aves existem mais de 100, né? Então, esses vírus circulam lá entre os animais. Eventualmente pode acontecer, né, mutações, e essas mutações fazem com que o vírus adquira a capacidade de transmitir de animal para homem, né, e depois de homem para homem, né, de pessoa para pessoa. Então isso vai acontecer, por exemplo, com influenza, acontece de vez em quando, já aconteceu no passado, quem já ouviu falar, que não lembra da gripe aviária, né? E agora aconteceu com o coronavírus, né? Não se tem certeza exatamente de qual tipo de animal, qual o grupo de animal, espécie de animal que veio, mas o coronavírus ele existe nos camelos, nos morcegos, né? Então essa mutação surgiu aí, como todo mundo vem acompanhando, né, recentemente na China, e essa capacidade de transmissão, de transmitir de pessoa a pessoa, que esse vírus se mostrou, né, ser um vírus de grande contagiosidade, foi que gerou essa disseminação, né, que, como eu falei, começou na China, mas hoje é uma disseminação mundial, né? Certo. E quais os sintomas que, tipo, quem está em casa pode estar prestando atenção, perceber, sim, e aí já procurar alguma ajuda? Tá. Então, assim, pelos sintomas não tem como diferenciar, tá? Se você está, por exemplo, se o paciente adquiriu uma infecção por coronavírus, ou uma infecção por influenza, ou uma infecção para influenza, esses outros vírus que eu falei. Então, como eu falei, todos esses vírus vão acometer as vias respiratórias. Então, os sintomas vão ser sintomas semelhantes a um quadro gripal, né? Nós chamamos de síndrome gripal, né?
Tem uma diferençazinha entre resfriado e gripe, que é uma coisa que eu sempre costumo falar até eu sou professor da faculdade, então até para os alunos, né, em relação à questão de a gente voltar a utilizar essa diferença entre resfriado, gripe, e não generalizar tudo como virose, né, que às vezes a gente criou esse jargão médico também, né, falar em virose. Então, assim, os sintomas são sintomas de resfriado ou síndrome gripal, né, que vão ser o quê? Justamente coriza, obstrução nasal, dor de garganta, se a gente pensar em vias aéreas superiores, né? Geralmente acompanhado por febre, então uma síndrome febril, febre com sintomas de via aérea superior, né? E nos casos mais graves, como eu falei, que podem acometer as vias aéreas inferiores, aí nós vamos ter a tosse tanto pode ter por via aérea superior quanto via aérea inferior, mas aí vai ser os sintomas de alerta, né? Quando o paciente vai desenvolver falta de ar, realmente de dispneia, que a gente chama, né? Nos casos mais graves ainda, quando o paciente tem cianose, extremidade, quando o nível de oxigênio já está mais baixo, sinais de esforço respiratório, né? Quando se usa muito o termo cansaço, né? Principalmente na criança, quando a criança aparece com uma respiração cansada, usando muito a musculatura da respiração no esforço respiratório, né? Então esses são sintomas de gravidade, né? Então, quando a gente está falando de coronavírus, a gente vai pensar em coronavírus, principalmente isso vai mudando de acordo com o momento da epidemia, né? Mas até pouco tempo nós pensávamos, o caso suspeito de coronavírus é o caso que o indivíduo desenvolve febre, né? Com sintomas respiratórios, qualquer que seja desses, e que tivesse vindo de uma região onde a transmissão local, né, já ocorria de forma continuada, né? Então, pacientes que vinham do exterior, inicialmente da China, no começo era só de uma região da China específica, né? Aí depois passou a ser da China toda, aí depois espalhou para a Europa. Então, as pessoas que vêm de fora, né, com sintomas febre e sintomas gripais vão ser casos suspeitos, né? Agora isso vai mudar, porque teve uma mudança ainda definitiva de orientações do Ministério da Saúde, mas com a transmissão local, né, que já está acontecendo em São Paulo, em Rio e no Rio. A transmissão comunitária. A transmissão comunitária, que é a transmissão quando deixa de ser necessariamente só em contato com pessoas que vieram do exterior, né, ou quando você deixa de conseguir rastrear de onde veio a infecção. Essa infecção veio daquele outro paciente que veio do outro. Então, quando se perde essa sequência de infecções, chama de transmissão comunitária, transmissão continuada, sustentada, né? Então, talvez quando isso acontecer, vai passar a se considerar o coronavírus como uma suspeita independente de onde o paciente tenha vindo, né? Mas ainda não é assim. Os pacientes que vêm de fora, na nossa região ainda são o foco na chamada contenção, né? A contenção do vírus, certo? Certo. E quais os cuidados que nós devemos ter no dia a dia para evitar... Muito bem. Então, assim, se a gente fala em cuidados, esse grupo de vírus deve ter o mesmo conjunto de cuidados, né? Então, a gente tem ouvido falar muito isso, eu costumo comentar que isso é o lado bom da epidemia, o lado bom, entre aspas, né, da condição que nós estamos vivendo atualmente, que é a população ter se conscientizado mais, ter adquirido mais informações, a gente fala de educação em saúde, né, para essas doenças respiratórias transmitidas por vírus, porque as medidas que são recomendadas para a prevenção do coronavírus não são as mesmas medidas que também vão ser úteis na prevenção de infecção por influenza, né, como H1N1, esses outros vírus que causam resfriado. Então, eu estava comentando há pouco em relação, se a gente fosse voltasse um pouco no tempo, a gente via nossos pais, os nossos avós, talvez usavam aquele lenço de tecido, né? Usavam no bolso, até como uma forma de educação, né? Oferecia o lenço, imagina só, né? Oferecer o lenço para a donzela, né? Para usar o lenço da própria pessoa, né? Então, aquilo era totalmente, não é outra época, não se tinha ideia desses mecanismos de contato, né? A principal forma de contágio, de transmissão desses vírus, na verdade, é por via inalatória. Então, assim, a gente brincou aqui no começo, né, sobre a questão do contato com as mãos, né, que é muito importante, a gente vai comentar mais sobre isso, mas a principal forma ainda é a via inalatória, né? Então, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente produz gotículas, né, que são pequenas amostras de saliva que a gente expele involuntariamente, né? Nessas gotículas vão ter amostras do vírus, né? E esse vírus, ao entrar em contato com a nossa mucosa, a mucosa do nosso nariz, da nossa boca,
vai justamente promover a infecção, o contágio de pessoa a pessoa, tá? Então, quando a gente fala de etiqueta respiratória, é justamente isso. Por exemplo, ao espirrar, ao tossir, né, ao espirrar, ter cuidado de não espirrar diretamente na outra pessoa, a gente orienta para que proteja, né, a boca, né? E ao proteger, a gente recomenda que não proteja com as mãos, porque aí você passa a contaminar as suas mãos, né? Então, já é uma recomendação, desde a epidemia de H1N1, tem documentos mesmo das autoridades de saúde, você espirrar ou tossir no braço, né? Que aí você tanto cobre a boca, quanto também não contamina a área que você utiliza, né? Que é o ombro aí não vai estar nesse contato, né? Essa questão do comprimento, né? Parece brincadeira, mas assim, as medidas de controle da infecção, elas vão se intensificar de acordo com a intensidade da epidemia. Se essa epidemia realmente reproduzir o que aconteceu lá na China e o que aconteceu na Europa, as medidas vão ser mais duras, né, de orientação em relação aos cuidados. Apesar da nossa cultura, né, que é duro, a gente não cumprimentar a mão, às vezes pode soar até como uma falta de educação, uma falta de empatia, né? Mas infelizmente é uma recomendação que a gente evite esses cumprimentos de contato, né, durante essa fase de epidemia. Vale não só para essa fase, mas é uma coisa cultural, não sei se a gente vai conseguir manter, mas principalmente agora, né? E a higienização das mãos, que pode ser feita tanto com sabão, né, quanto também com álcool gel, né? As duas formas são eficazes, tá bom? A questão do uso das máscaras, né? Existem as máscaras chamadas cirúrgicas, são essas máscaras comuns, né, mais finas, tá? Que ela é suficiente, ela é adequada para proteger nesse caso de transmissão por gotículas, tá? Quem teve contato com o profissional de saúde, existem outras máscaras, devem ter visto imagens na mídia em relação à China, na Europa, algumas máscaras um pouco mais fechadas, né, que são maiores também, são chamadas N95. Não é obrigatório ser aquelas é mais contra outros tipos de doenças que têm a transmissão por aerossóis, que são partículas menores, né, por exemplo, a tuberculose, até mesmo a catapora tem essa transmissão por aerossóis. Então, aquela de máscara cirúrgica comum é suficiente. Agora, para quem está recomendado, né? Até mesmo por questão de saúde pública, né? O uso, vamos dizer assim, generalizado da máscara, ela tanto é inviável, quanto ela não tem uma resposta, vamos dizer assim, definitiva em relação ao controle da doença. Então, assim, o recomendado é que as pessoas que tenham doença, que estejam com sintomas, então, se você está com sintoma de gripe, né, de resfriado, sintomas nasais, respiratórios, que você use. E aí essa máscara, aí é onde entra às vezes a dificuldade, essa máscara não é para proteger você doente, é para proteger as outras pessoas, né? E aí é onde entra aí o senso de comunidade, né, que às vezes nós não temos tanto aí, e às vezes a pessoa só pensa na sua própria proteção e acha que é para proteger os outros, não tem tanta importância, mas a gente tem que pensar então na comunidade agora, e as pessoas que estão doentes tanto devem usar máscara, quanto também elas devem se afastar de suas atividades, né? A minha dúvida era Sim. se todos utilizavam a máscara ou só quem está doente, porque quem está doente é que vai tossir e possivelmente transmitir. Isso, se tiver exatamente. com máscara, vai ter a barreira. Exatamente. E quem não tem nada, nenhum sintoma, Não precisa. Não É obrigatório. não é tá obrigatório. certo? Eu acho que essa é uma dúvida de muita gente em relação à não máscara. é obrigatório. Agora sim, essa é uma recomendação geral. Talvez casos específicos, né? Então, por exemplo, cuidadores de idosos, tá certo? Então você está saudável, mas você cuida de idosos, né? Que para essa doença é um grupo de risco mais evidente. Mas também as crianças. Então às vezes vale a pena usar também. Ou então pessoas que têm doenças crônicas graves, né? Então, por exemplo, é um paciente que tem uma doença pulmonar, uma doença cardíaca grave, né? Então para esses pacientes, apesar de não ser uma recomendação obrigatória, eu entendo que uma indicação, seria uma boa indicação, tá certo? Mas o uso disseminado na rua, por todas as pessoas mesmo saudáveis, não tem indicação. E o tratamento, como é que está sendo da pessoa que está infectada que deu positivo? A gente tem que entender que existem remédios que tratam os sintomas, tá certo? E existem remédios que tratam a doença. Então, por exemplo, se o indivíduo está com febre, né, você vai dar um antitérmico para tratar o sintoma da febre, né? Se o indivíduo está com uma obstrução nasal, uma coriza, você vai tratar esse sintoma de obstrução nasal, uma coriza com uma medicação para desobstruir.
tá? E existem medicamentos que tratam o vírus, que vão agir justamente contra o vírus, né? Um antiviral. Então, assim, o único antiviral que existe contra esses vírus respiratórios é contra o vírus influenza. Aumentaram a sua distribuição justamente naquela época da epidemia da H1N1, que é uma medicação chamada Tamiflu, né, ou Oseltamivir, que ele trata diretamente o vírus, tá certo? Então, além dos sintomáticos, nós vamos usar também uma medicação para tratar o vírus. Para todos os outros vírus respiratórios, inclusive o coronavírus, né, que é um vírus novo, essa variedade, não tem uma medicação para tratar o vírus, tá certo? Então a gente vai tratar os sintomas. E aí o tratamento vai depender da intensidade dos sintomas desse paciente. Então se o paciente tem uma apresentação leve, né, como uma síndrome gripal, um resfriado, como uma doença leve, né, ele vai ser tratado em casa. Então eu acho que a gente vai entrar justamente no tema da nossa dica de culinária nesse ponto, né, que é os cuidados da nossa mãe, cuidados da nossa avó, uma alimentação, né? Em casa, boa. uma alimentação saudável, bastante hidratação, repouso, né? Então, esses cuidados de casa mesmo, né? Então, a maioria dos pacientes, graças a Deus, vai se enquadrar nesse perfil. No caso dos pacientes que apresentarem sintomas de gravidade, aí a gente usa muito na medicina o termo sinais de alerta, né? Então, esses vão precisar procurar assistência médica porque eles apresentam sinais de gravidade. Então, vão ser aqueles pacientes que sentirem realmente falta de ar, né? Então a dispneia, aquele esforço respiratório. Às vezes a falta de ar pode ser quando eu começo, eu sou saudável, mas agora eu adoeci, quando eu começo a andar, a fazer qualquer coisa dentro de casa, eu sinto que o meu fôlego já não está o mesmo. Então dificuldade de puxar o ar, respiração rápida, né? Ou nos sinais mais extremos, aquele que eu falei, a cianose, as mãos arroxeadas, que é um estado de extrema gravidade. Aí, nesses casos, os pacientes vão ficar internados, tá certo? O outro cuidado aí específico ainda para essa epidemia é o isolamento, tá certo? Que, na verdade, esse isolamento é útil em todas as outras situações. Por exemplo, é muito comum ainda na nossa cultura, por exemplo, o indivíduo está resfriado, né? Ele nem usa máscara para proteger os outros, ele vai trabalhar, não usa máscara, normal, né? E aí é muito comum, por exemplo, quem não já teve isso em casa, um adoece, aí né? Vem o outro, aí vem aquela sequenciazinha, né? Depois no final do mês o vírus circulou por todos eles, né? Então, o que se tem recomendado com o coronavírus é tentar cortar essa cadeia de transmissão. A medida de quarentena domiciliar é justamente para tentar um esforço de contenção do vírus, né, para que o vírus não se dissemine pela comunidade de forma rápida. Então, o indivíduo que apresentar os sintomas, né, então além desses, se forem sintomas leves, né, que ele vai ficar em casa, ele vai ficar de quarentena em casa. O termo quarentena a gente pensa logo em 40, né, mas não vão ser 40 dias, vão ser 14 dias, tá certo? Então ele vai ficar de quarentena em casa, e justamente para evitar a disseminação para a comunidade. E em casa, os cuidadores dele, os familiares, vão precisar ter o cuidado no manejo com esse paciente. Então, de preferência, ele vai ficar, que ele fique num quarto, sozinho, tá certo? Que ele não compartilhe aí, talheres, né, copos, né? O paciente vai usar máscara, e quem for lidar diretamente com ele também deve usar máscara, tá bom? E ele deve evitar circular e sair de casa, né? O cuidador vai ter todos aqueles cuidados, tanto o cuidador quanto o doente, né? Cuidado da higienização das mãos. Então essas são as medidas de controle, de contenção da transmissão, tá certo? Então acho que a gente já tirou todas as dúvidas, já foi em todos os pontos. E aí o pessoal de casa pode ficar um pouco mais tranquilo e também pegar todas essas informações e ter os devidos cuidados. E agora, quem vai comandar o show sou eu. Tá certo. A minha ideia aqui, para ligar uma receita, fazer um link ao nosso tema, é que, tipo, quando criança, você tá doente e tudo, a primeira coisa que a avó diz ou a mãe diz, não, vamos fazer uma canja, vamos fazer uma sopa, porque vai levantar a imunidade e você vai ficar bom no outro dia. Então, assim, eu trouxe a ideia de fazer uma canja de galinha, e aí eu acrescentei a berinjela, a cenoura, que é rica em beta-caroteno, que é um antioxidante muito bom. Aí trouxe o brócolis também, rico em vitamina C, vitamina E. Então aqui a gente tem vários legumes que vai agregar a nossa canja e vai dar uma ajudada a levantar a imunidade, e quem tiver gripado em casa, levantar essa... A alimentação saudável é tratamento de qualquer doença, né? Então vamos lá. Bom, doutor, vamos começar aqui higienizando nossa mão com álcool em gel, tá limpo, né? Aí pode falar bem rapidinho dos passos, né? Porque a gente deve passar na palma das mãos, né? Sim. Passar nos dedos, tá certo?
no dorso das mãos, Certo. no polegar, tá? E também no punho, né? Ok. Aqui eu já estou com a panela bem quente, certo? E eu vou iniciar com o azeite. Eu já estou aqui com o frango, que ele já foi picado. Aqui eu vou colocar um pouco de sal. E um pouco de pimenta. Ó, Jacob, e aqui ó, já refogou o frango, certo? Aí a gente já vai entrar com a cebola. E o alho. Nesse momento aqui a gente já pode ir acrescentando todos os ingredientes que são de cozimentos mais demorados, por exemplo, a cenoura, a abobrinha, a berinjela. Então eu já vou acrescentando eles. Vai ficar uma canja bem colorida. O alho poró também eu já posso acrescentar. Eu estou utilizando aquí alho poró, estou usando o brócolis, porque é de fácil acesso pra gente. Em casa, quem não tiver o alho poró, quem não tiver o brócolis, pode estar utilizando a cenoura, a batatinha, chuchu. Então todos os legumes que tiver à disposição em casa. Aqui eu estou fazendo essa receita porque a gente tem fácil acesso. Tá cheiroso, né? Aí aqui eu coloquei a Cheiro berinjela. Acho que é do alho, né? É, o do alho. Tá sobressaindo aqui. E aqui eu vou colocar a abobrinha. Aqui, depois que eu misturei tudo, no final é que eu vou acrescentar o brócolis, o repolho com esse cebolinha. Mas aqui eu já vou acrescentar a água, deixar ferver, acrescentar o arroz, já provar sal e deixar só acontecer o cozimento geral. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Esse açafrão aqui é de uma empresa de Dubai que eles mandaram, então sempre eu estou inserindo nas minhas receitas, mas claro, você pode estar usando o colorau em casa convencional, certo? Eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem que eu também posso utilizar o colorau, que também não vai mudar na minha receita. Mas eu tenho um açafrão, eu vou usar o açafrão. Você tendo açafrão em casa, pode colocar também. Aqui, depois que eu refoguei bem, eu vou acrescentar a água e esperar levantar a fervura. Pronto, ó, aqui Jacob já ferveu, certo? Então eu vou entrar com o arroz e deixar o arroz cozinhar. A canja ela tem que ficar com caldo, por isso que está com bastante água. Se quando for secando ver que precisa de um pouco mais de água, que vai secar, aí a gente acrescenta um pouco mais de água. Pronto, ó, aqui o arroz está quase cozido. Aí eu vou acrescentar o brócolis e o repolho. Aqui eu já posso finalizar com um pouco de coentro, com cebolinha, que aí cozinhando o brócolis e o repolho já está pronto. E rende, viu? Porque um pouquinho de arroz já vai dar uma panela quase cheia. Vou acender aqui a luz para vocês verem o resultado. E como vocês podem ver, qualquer um pode cozinhar essa deliciosa canja de galinha.